As relações de trabalho vêm mudando muito e os profissionais se defrontam com muitas transições ao longo da sua carreira. Como conselheiro de outplacement, eu tenho cuidado de pessoas que perdem o seu emprego e precisam voltar ao mercado de trabalho. E venho notando que muitas delas não cuidaram bem da sua carreira, não construíram uma estrutura, não desenvolveram habilidades para agir no mundo de hoje, com as regras de hoje e com as relações de trabalho que hoje se caracterizam mais pela compra de serviço do que pela contratação de empregados, né? O livro que eu escrevi há um ano atrás, chamado Carreira Sustentável, Como Enfrentar as Transições de Carreira e Ter Trabalho dos 18 aos 81 anos, apresenta um modelo para que os profissionais tenham um guia de como administrar a sua carreira, né? No passado era suficiente ser um bom profissional, cumprir os regulamentos da empresa, frequentar regularmente, não faltar ao trabalho. Hoje em dia as empresas contratam serviços e, portanto, os profissionais precisam ser empresas individuais de prestação de serviços. E para isto não é suficiente ser um bom profissional. É preciso também cuidar de outros elementos e construir uma estrutura que sustente a sua carreira, que é constituída de aspectos técnicos, de comunicação, de relacionamento, de atitude de um servidor do seu cliente e de muito marketing, porque todos os profissionais, sejam empregados ou não, estão no mercado de trabalho. E mercado de trabalho, como o próprio nome diz, é um mercado, um lugar de troca. Nesse sentido, pessoas que querem sustentar a sua carreira precisam botar mercadologia, inteligência mercadológica no seu software mental para ser conhecido, lembrado, para descobrir oportunidades, para criar oportunidades, para fazer o marketing pessoal, para vender o próprio serviço, negociar, portanto, e ter os contratos que precisam, né? Os ciclos de carreira estão cada vez mais curtos nas empresas e, portanto, muitas transições ocorrerão ao longo de uma carreira profissional. E para que as pessoas tenham chance de ter novos clientes, novos contratantes, elas precisam não só estar em dia com o estado da arte da sua profissão, como também cuidar desses outros aspectos que eu já mencionei anteriormente, ou seja, de serem conhecidas, lembradas, serem respeitadas pela sua conduta, e principalmente ter a capacidade de entregar resultados, né? Esta é uma ação que está muito do lado de quem quer ser bem-sucedido, quem quer estar na frente. Hoje em dia está cada vez mais claro que a carreira é do dono da carreira, ou seja, do profissional. No entanto, como os profissionais trabalham em empresas e as empresas precisam dos melhores profissionais, é um fator de retenção o RH prestar atenção nos cuidados que o profissional precisa ter, tanto para ter os melhores profissionais, para atrair os melhores profissionais, mantê-los por mais tempo, e quando chegar o fim da relação de trabalho e não houver mais necessidade, não haver dificuldade de devolver essas pessoas ao mercado de trabalho, porque ao apoiar o desenvolvimento profissional, ao estimular uma relação transparente de tomador de serviço e prestador de serviço, a pessoa adquire autonomia e com isso ela pode fazer muitas transições com êxito, sem muita demora entre um tomador de serviço, um empregador e outro, né? É isso que eu procuro mostrar no meu livro. Como superar as transições que todos os profissionais vão enfrentar muitas vezes. Hoje em dia, um ciclo de carreira, em média, está por volta de 3 anos. No passado, uma carreira poderia desenvolver uma empresa só, ou 2, no máximo 3, né? Então, como este é um fenômeno recente, para estar alinhado com os procedimentos, com as práticas atuais, eu recomendo fortemente aos profissionais que cuidem desses fatores que sustentam a sua carreira e ao RH que ajude
com os seus procedimentos, ou seja, incentivo, reconhecimento, investimento em treinamento, suporte ou subsídios para a educação externa, para que, quando não houver mais necessidade do trabalho, com tranquilidade, ambas as partes se despeçam e toquem a sua vida melhor. Você colocou uma coisa muito interessante, ou seja, o RH começar a pensar também na carreira daquele profissional fora da empresa onde ele atua. Como não é possível manter um profissional a vida toda, tem que ser bom enquanto dura, né? Então o RH pode não só cuidar das condições internas, como também das perspectivas de carreira enquanto durar a relação naquele lugar. Mas nada dura a vida inteira, nada permanece tanto tempo como no passado. Nesse sentido, é bom que as regras de relacionamento fiquem claras e cabe ao RH deixar claro que está contratando um prestador de serviço ou para uma missão ou por um determinado período e que um dia isso pode acabar. E dar suporte para que, no momento da devolução ao mercado de trabalho, as pessoas tenham condições de conquistar um outro trabalho. Então, a combinação dos cuidados do dono da carreira, na administração da sua carreira, na evolução, e do RH, no suporte aos seus funcionários, tanto para atrair gente boa, quanto para manter enquanto precisa, são providências interessantes para ambas as partes. Porque aquela equação do profissional independente, que o RH tem medo de perder, isso precisa ser superado. Sem dúvida, precisa ser superado porque os profissionais mais maduros estão sendo substituídos pela lei natural da vida pelos profissionais mais jovens, e os mais jovens são mais independentes, mais autônomos. Como as empresas não são famílias, não são lugares para proteger os seus colaboradores, é bom que fique claro que as pessoas precisam ter autonomia. Agora, a autonomia também tem preço, porque os melhores profissionais, aqueles que sabem do seu valor, aqueles que têm condições de trocar, são hábeis arredias. Elas voam se não encontrarem um bom ambiente no lugar que estão, não é? Então, na verdade, essa questão de carreira sustentável parece extrapolar para uma coisa maior chamada RH sustentável. Sem dúvida, isso está alinhado com o RH sustentável na medida em que os cuidados e as preocupações são as mesmas, não é? Porque a empresa não funciona sem pessoas e as pessoas têm muita dificuldade de prestar serviço sem empresas, sem organizações. Então, um depende do outro. E quando um pensa em sustentabilidade, o outro também deve pensar para que haja um alinhamento e também uma complementaridade de ações, atitudes, procedimentos, para que ambos, enquanto dure a relação de trabalho, tenham êxito, tenham progresso e tenham resultados, que é o que interessa para quem contrata e que sustenta a permanência de quem é contratado. O próprio profissional de RH, ele também vem sendo muito cobrado ultimamente em relação a posicionamento estratégico, etc. Ele se fala muito que o RH pensa na carreira dos outros, mas não pensa na própria, né? O próprio profissional de RH precisa começar a encarar essa questão. De fato, o profissional de RH é um profissional, antes de mais nada. Ele também tem a sua carreira, ele está numa organização e não é de uma organização a vida inteira. Frequentemente, em minhas palestras ou aconselhamento em transições de carreira, eu lembro aos profissionais de RH que precisam dar um exemplo. Se eles cuidarem bem da sua carreira, eles são um exemplo para as outras pessoas. Se eles ficarem atentos às necessidades que ele tem, ele vai suprir a necessidade dos outros, porque ele é igual a outras pessoas. Circunstancialmente, ele está na administração de pessoas, mas ele também é contratado, ele é demitido, ele é avaliado, ele precisa fazer várias transições ao longo da vida, e se ele tiver condições de sustentar a sua carreira, ele terá uma carreira exitosa. Como ele tem uma sensibilidade particular para o humano, como ele domina os instrumentos e recursos da empresa para contratar, desenvolver, investir no talento, criar oportunidades, ele tem condições excepcionais de ajudar
a desenvolver as pessoas que constituem a força de trabalho naquele momento, inclusive ele próprio. A sua empresa é especializada em processos de outplacement, né? Você diria que a contratação de uma empresa como a Lenz e Minarelli, que normalmente se deixa quando o executivo está em final de carreira para realocá-lo em outro lugar, isso começa a se tornar uma coisa muito mais constante do que apenas final de carreira? Como as empresas não podem manter um funcionário a vida inteira, porque mudam os processos, mudam os equipamentos, mudam as demandas, né? Mudam os mercados, as demissões ocorrem mais cedo. No passado, quando eu comecei a Lenz Minarelli há 30 anos, os eleitos para a demissão era quem estava no fim de carreira. Hoje nós temos todo o espectro, recebemos profissionais mais jovens que a empresa não necessita mais e que, por coerência, com a boa administração, com o bom tratamento, recebem da empresa o programa de apoio à continuação de carreira. Nós cuidamos de executivos e, por posicionamento mercadológico, cuidamos de alta gerência, direção, gerência geral. Mas percebemos que há um incremento de pessoas com idade mais nova, porque todos estão sujeitos a essas transições, a essas interrupções e consequente necessidade de seguir a carreira. Então você diria que o fato de uma empresa se preocupar com a recolocação daquele profissional já fala muito da empresa enquanto uma organização mais sustentável? Sem dúvida. Uma organização sustentável se preocupa com os recursos em geral, inclusive os humanos, gente. Não é só meio ambiente, água, ar, mas é todo. Na realidade, é uma preocupação com o bem viver, o bem relacionar, o consumir conscientemente os recursos, utilizar os recursos que a natureza proporciona. Nesse aspecto, o ser humano, que é o motor, que é o agente, aquele que faz as coisas, precisa também receber os mesmos cuidados, ter a mesma atenção, por uma questão de coerência e também por manter os agentes que promovem as mudanças, produzem os resultados, fazem as diferenças entre as organizações. Uma organização que se preocupa com a sustentabilidade, certamente se preocupa com seus funcionários, com a saúde, com o bem-estar, com o progresso, com a atualização do conhecimento e com a evolução da sua carreira. O Brasil vive um momento de crescimento bem diferenciado, né? Antigamente se falava que o Brasil, do ponto de vista econômico, era São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente já começa a ver isso no Nordeste, em regiões como Paraná e Rio Grande do Sul. Como é que você vê a gestão de pessoas nesses mercados que estão aí em volta de São Paulo e Rio? Felizmente o Brasil está numa fase muito positiva de desenvolvimento e de descentralização da sua atividade agroindustrial, industrial e de serviços. Há muitos polos no Brasil inteiro demandando gente de qualidade, inclusive gestores de recursos humanos de qualidade. É claro que os centros mais charmosos, mais desenvolvidos, onde tem cidades maiores, são atrativos, mais interessantes. E é a primeira escolha das pessoas. Mas existem muitas oportunidades e aqueles que estão dispostos a serem pioneiros, a correr um certo risco, a mudar o bem-estar de uma metrópole para uma cidade de menor porte, terão condições de desenvolver a sua carreira, às vezes, de forma mais acelerada. Eu me lembro, como exemplo, dos médicos. Muitos médicos querem abrir um espaço em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, nas grandes cidades. Muitos vão para o interior, para regiões pioneiras, onde não tem hospital, onde não tem especialista, e acabam um dia voltando para cá, ou não, mas se dão bem porque começam com o seu consultório, viram uma clínica e alguns vão
até construir seus hospitais pela demanda que tem nessas regiões em que há menor concorrência, né? No eixo Rio-São Paulo, a concorrência é maior, as exigências na contratação também, e nos lugares mais distantes, por não ser tão atrativo, as oportunidades muitas vezes são melhor remuneradas para compensar a troca que alguém vai fazer para ir trabalhar no Centro-Oeste, ir trabalhar no interior do Pará, em Manaus ou em qualquer outra localidade do interior do Brasil, né? Então, felizmente, tem havido uma evolução, tem havido um crescimento também do ensino superior, tem havido uma expansão da formação de gestores de recursos humanos nos mais diversos cursos, e com isso a qualidade da gestão tem melhorado e se espalhado para outras regiões. Isso é interessante porque, de repente, a sustentabilidade da carreira também pode estar ligada ao ambiente onde o profissional atua. Sem dúvida, o ambiente é um facilitador, um dificultador, né? As pessoas que ficam no eixo Rio-São Paulo têm muito mais acesso à educação, por exemplo, às melhores escolas. Mas hoje em dia, com as transformações tecnológicas, é possível fazer um curso da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, online. E depende, claro, de disciplina, de aplicação da pessoa, que pode estar no Acre, né? Ele pode, com a disponibilização dos recursos de internet, fazer um curso completo e ter um certificado expedido para a escola de primeira linha. Então, a atitude da pessoa com relação à carreira, ao seu desenvolvimento, a compreensão de que o mercado é muito dinâmico, exigente, tem regras simples e duras. Os primeiros serão os primeiros e os últimos. Os melhores serão os primeiros a serem contratados e os últimos a serem demitidos.